Choi Min-jae era um bilionário conhecido por evitar mulheres, evitar sentimentos e evitar qualquer coisa que pudesse bagunçar sua vida perfeitamente controlada. Ela não tinha mais nada. Liara estava fugindo do passado, de uma injustiça, de um nome que foi destruído. Quando desmaiou à beira de um rio, o que nenhum dos dois imaginava é que aquele encontro silencioso mudaria tudo. Entre acordos frios, convivência forçada, situações absurdamente engraçadas e sentimentos que nenhum deles planejou sentir. Essa história vai te fazer rir, se emocionar. E lembrar que o amor verdadeiro não nasce do dinheiro, mas da escolha de ficar quando tudo pode dar errado. Antes de começarmos a história, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e dizer a cidade e país. Vamos lá. Choi Min-jae acordava todos os dias exatamente às 6 da manhã. Não porque precisava, mas porque gostava da sensação de controle. O relógio suíço sobre a mesa de cabeceira marcava o tempo com precisão absoluta, assim como toda a sua vida. A cobertura em Seul era silenciosa demais para alguém que tinha tudo. Nenhum quadro fora do lugar, nenhuma xícara esquecida, nenhuma lembrança pessoal à vista. Tudo ali parecia mais um hotel 5 estrelas do que uma casa Min-jae. Caminhou até a janela de vidro do chão ao teto, observando a cidade acordar lá embaixo. Pequena, organizada, previsível. Na agenda de hoje, disse uma voz atrás dele. Jang Woo-jin, seu secretário, apareceu com o tablet em mãos, mantendo a distância segura que todos aprendiam a respeitar, depois da primeira semana trabalhando com Choi Min-jae. Reunião com o conselho às 8. Almoço com investidores às 12. Evento beneficente às 7 da noite. Min-jae suspirou, quase imperceptível. Cancele o evento, respondeu seco. Woo-jin piscou. Já. Senhor, é o terceiro evento social que o senhor cancela este mês. A imprensa já está comentando. Que comentem. O secretário hesitou, depois arriscou. Há também uma tentativa de encontro arranjado. A família Kim insistiu. A filha deles? Não, Min-jae interrompeu sem sequer virar o rosto. Woo-jin já esperava, todos esperavam. Choi Min-jae não evitava apenas encontros. Ele evitava mulheres como quem evita um erro fatal de cálculo. Não era arrogância, era trauma. Anos antes, seu nome havia sido estampado em manchetes ao lado de uma mulher que dizia amá-lo, enquanto esvaziava contas, vendia segredos e sorria para as câmeras. Desde então, Min-jae aprendeu que emoções custavam caro demais. Mais alguma coisa? Ele perguntou, vestindo o paletó impecável. Não, senhor. Ótimo. E assim, como sempre, Choi Min-jae saiu para conquistar o mundo, sem deixar que o mundo chegasse perto dele. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Liara corria. Não corria por exercício. Corria porque parar significava desabar. O celular vibrava sem parar dentro da bolsa surrada, mas ela não atendia. Já sabia o que encontraria do outro lado. Acusações, cobranças, ameaças veladas. Seu nome, antes comum, agora era sinônimo de escândalo. Você destruiu tudo. A voz ainda ecoava em sua cabeça. Alguém precisava pagar, e esse alguém foi ela. Ara havia perdido o emprego em 1 semana. Amigos em 3 dias. A confiança em si mesma, em silêncio, pouco a pouco, foi acusada de desvio financeiro em uma empresa onde apenas obedecia ordens. O verdadeiro culpado, livre. Intocável, rico demais para cair. Ela não. Com a mochila pesada nas costas e o coração ainda mais pesado no peito, Ara atravessou ruas sem notar vitrines, sem reparar nos olhares curiosos. Parou apenas quando o ar começou a faltar. À sua frente, um rio estreito refletia o céu cinza da manhã. Ali, pela primeira vez em dias,
Ninguém a conhecia, ninguém a julgava. Ela se aproximou da margem, sentou-se na grama úmida e deixou a bolsa cair ao lado. As mãos tremiam. O corpo cansado finalmente cobrava o preço de noites sem dormir, de lágrimas engolidas, de medo constante. Só um minuto, murmurou para si mesma. Mas o minuto virou segundos confusos. O chão pareceu se afastar. O som do rio ficou distante, e então tudo escureceu. Horas depois, o carro preto de Choi Min-jae parou à beira da estrada próxima ao rio. Ele havia pedido para descer ali, precisava caminhar. Pensar, aquela era sua rota secreta, longe de pessoas, longe de olhares curiosos. Um raro espaço onde não era o CEO, o bilionário, o homem inalcançável. Foi quando a viu. Uma figura imóvel perto da água, cabelo espalhado, roupa simples, uma mochila caída ao lado. Min-jae franziu a testa, o instinto foi ir embora. Não se envolver, não criar problemas. Mas algo naquela cena estava errado. Ele se aproximou com cautela. Ei! Chamou sem resposta. Ajoelhou-se, mantendo distância, como se o contato humano ainda fosse um idioma estranho. Tocou levemente o ombro dela, fria demais. Ah, droga! Murmurou tenso. Por um segundo pensou em ligar para alguém, para qualquer pessoa. Depois suspirou, vencido por uma decisão que contrariava tudo o que acreditava. Você realmente escolheu o pior lugar para desmaiar, disse tentando soar calmo enquanto a ajudava a se levantar. Liara não ouviu. E naquele instante, sem saber, duas vidas em extremos opostos acabavam de colidir. O homem que tinha tudo, menos emoções. E a garota que havia perdido tudo, menos a capacidade de sentir. Liara despertou com a estranha sensação de estar flutuando entre dois lugares. Não sabia dizer se ainda estava sonhando ou se havia acordado de verdade. O cheiro era limpo demais para ser um hospital público, mas silencioso demais para ser sua antiga casa. Ela tentou se mover e sentiu o corpo reclamar. Não se mexa de uma vez, disse uma voz masculina, calma demais para alguém que falava com uma desconhecida desacordada. Ara abriu os olhos de repente. O primeiro reflexo foi se afastar. Quem é você? A voz saiu rouca, assustada, enquanto ela tentava sentar. O homem à sua frente ergueu as mãos imediatamente, como se estivesse sendo rendido. Calma! Você desmaiou perto do rio. Eu só... Ele fez um gesto vago. Impedi que você batesse a cabeça numa pedra. Ela olhou em volta. Não havia quarto. Nem hospital. Estava sentada no banco traseiro de um carro luxuoso, amplo demais para alguém que claramente não pertencia àquele tipo de lugar. Então agora você sequestra pessoas desacordadas? Ela disparou desconfiada. Choi Min-jae piscou, pego de surpresa. Eu não. Pigarreou. Eu ia chamar ajuda, mas você estava sozinha e inconsciente. E parecia prestes a cair no rio. Isso não responde à parte do sequestro. Ele suspirou. Aquilo definitivamente não estava no seu planejamento diário. Meu nome é Choi Min-jae, disse sério. Se isso ajuda... Não ajuda! Ela respondeu na mesma velocidade. Eu não faço ideia de quem você é. Aquilo foi novo. Muito novo. A maioria das pessoas reagia com choque, reverência ou exagerada simpatia ao ouvir seu nome. Ligara apenas cruzou os braços com dificuldade e o encarou como quem avalia se ele era uma ameaça real ou apenas um homem estranho demais. Onde estamos? Ela perguntou. Perto do rio. Ele apontou para fora do vidro. Achei melhor te deixar descansar antes de decidir o que fazer. Decidir o que fazer? Ela repetiu irônica. Eu sou um problema agora? Min-jae hesitou. Não exatamente. Ah, ótimo. Porque eu não pedi ajuda. Eu sei, ele respondeu com sinceridade. Mas você desmaiou.
Ela abriu a boca para rebater, e então sentiu a tontura voltar. Fechou os olhos por um segundo, contrariada. "Ah, droga!" murmurou. Antes que percebesse, Min Jae já havia se aproximado um pouco mais, oferecendo uma garrafa de água. "Beba devagar." Ela pegou a garrafa, desconfiada, cheirou a tampa, o que fez ele franzir a testa. E só então bebeu um gole pequeno. "Você sempre desconfia assim?" ele perguntou. "Só quando acordo dentro do carro de um estranho rico demais", respondeu, olhando para o painel impecável. "O que você faz?" "Vende ilhas, compra pessoas." Ele soltou um riso curto involuntário. Riu. De verdade, aquilo o surpreendeu tanto quanto a ela. "Nada tão interessante", respondeu. "Trabalho com empresas." "Todas as respostas vagas começam assim", ela comentou. "Aposto que você tem motorista." "Tenho." "Claro que tem." O silêncio se instalou por alguns segundos. Não era desconfortável, apenas curioso. Min Jae não lembrava da última vez em que alguém falou com ele daquele jeito, sem medo. Sem interesse e sem cálculo. "Você tem para onde ir?" ele perguntou direto. Liara congelou por um instante. O olhar desviou para a janela, para o rio, para qualquer lugar que não fosse aquele homem. E sim, mentiu. Ele percebeu, mas não insistiu. "Ótimo", disse apenas. "Então vou te deixar na estrada principal." "Ótimo." Ela repetiu, seca. Quando o carro começou a se mover, Ara respirou fundo. Algo dentro dela queria fugir, não dele exatamente, mas da sensação estranha de segurança que aquele silêncio oferecia. "Obrigada", ela disse de repente, quase inaudível. "Por não fingir que eu não existia." Min Jae olhou para ela surpreso. "Não é algo que eu faça." Respondeu sincero. Ela sorriu de canto, cansada. "Nadi, então você é diferente dos outros ricos." Ele pensou em negar, pensou em explicar. Mas acabou dizendo. Talvez o carro seguiu pela estrada enquanto o rio ficava para trás. E sem saber, naquele encontro estranho, desconfortável e levemente engraçado, algo invisível começava a se formar. Não era amor, ainda não. Era curiosidade. E para Choi Min Jae, isso já era perigoso o suficiente. Choi Min Jae não costumava mudar de ideia. Era uma das regras não escritas que regiam sua vida. Quando decidia algo, o mundo se adaptava, não o contrário. Por isso, quando o carro parou na estrada principal e Liara fez menção de descer, ele próprio estranhou a própria voz. "Espere!" Ela olhou para ele, surpresa. "Mudou de ideia sobre o sequestro?" Provocou. "Sobre te deixar sozinha." Corrigiu sério. "Você ainda está fraca e mentiu quando disse que tinha para onde ir." Ara arregalou os olhos. "Eu não menti." Ele ergueu uma sobrancelha. "Você piscou 2 vezes antes de responder." "Isso é invasivo." "Sou CEO." Respondeu como se isso explicasse tudo. Ela bufou. "Eu só preciso de um lugar barato para passar a noite." "Um quarto, uma cama." "Nada de mansões suspeitas." "Você não vai para um hotel barato," ele disse seco. "E por que não?" Porque desmaiou hoje." Fez uma pausa. "E porque minha casa tem quartos vazios." Ara riu, incrédula. "Então agora você leva estranhos desmaiados para casa?" "Apenas quando eles parecem prestes a desabar," respondeu sincero demais. O silêncio se instalou novamente. Ara cruzou os braços, pensativa. Aquilo era loucura, mas também era o único plano que não a deixava sozinha naquela noite. "Uma noite," ela disse firme. "Só até amanhã de manhã." "Combinado." Sem perguntas. Sem perguntas. Sem controle. Ele pensou por um segundo. "Tenta." Ela estreitou os olhos. CEOs não tentam, eles mandam.
Nem sempre. O carro voltou a se mover. A mansão de Choi Min-jae não parecia uma casa. Parecia um museu que havia esquecido de incluir pessoas na exposição. Ara entrou devagar, olhando tudo com curiosidade contida. "Uau!" murmurou. "Isso aqui grita, não toque em nada." "Nada grita." Ele corrigiu. "Tudo está em silêncio." Exatamente o que eu disse. Uma funcionária apareceu imediatamente, rígida demais para alguém em uma casa. "Sr. Choi, prepare um quarto de hóspedes." Ele disse. "E chá quente." A mulher olhou para Ara como se tivesse acabado de ver um objeto fora de lugar. "Chá resolve muita coisa." Ara comentou baixinho. Min-jae quase sorriu. No quarto, Ara largou a mochila na cama macia demais para sua realidade atual. "Isso é maior que meu antigo apartamento", comentou. "Sinto muito." Ela o encarou. "Pelo quê?" "Por isso ter acontecido com você." Ara desviou o olhar. Não estava pronta para aquela conversa. "Obrigada pelo quarto", disse, mudando de assunto. "Mas eu não sou caridade." "Ótimo", ele respondeu. Por que eu não ofereço isso?" Ela franziu a testa. "Então por que estou aqui?" "Porque você precisava", disse simples. "E porque eu posso ajudar sem comprar você." Aquilo a atingiu de um jeito estranho. "Uma noite", ela reforçou. "Uma noite." Na cozinha, horas depois, Ara apareceu usando um moletom enorme emprestado, claramente desconfortável com tanto espaço vazio. "Você tem comida de verdade?" Perguntou. "Ou só coisas caras com nomes em inglês?" "Tenho ramen." Ela arregalou os olhos. "Mentira." "Sou rico, não um alienígena." Ela riu alto. E dessa vez ele não conseguiu esconder o sorriso. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, um silêncio diferente, menos pesado. "E você não faz perguntas." Ela comentou. "Você pediu." "Mesmo assim, estranho." "Pessoas falam demais quando não sabem ouvir", respondeu. Ela o observou por um instante. "Você é solitário." Ele congelou. "Não sou." Sim." Insistiu. Só se acostumou. Ele largou os hashes. "E você foge." "Eu sobrevivo." O olhar dos dois se cruzou. Pela primeira vez, algo real passou entre eles. Amanhã." Ele disse, quebrando o momento. "Podemos pensar em soluções." "Podemos." Ela arqueou a sobrancelha. Se quiser." Ara respirou fundo. "Eu fico até amanhã de manhã", confirmou. "Mas não pense que isso significa confiança." Nem eu", respondeu. "Mas significa convivência." Ela sorriu de canto. "Isso soa perigoso." Ele concordou. "Para nós dois, e naquela casa grande demais para um homem sozinho." Pela primeira vez em anos, Choi Min-jae não jantava sozinho, e Lee Ara, pela primeira vez desde o colapso, não se sentia invisível. Lee Ara acordou cedo demais para alguém que não tinha para onde ir. O quarto ainda estava mergulhado em silêncio, mas a mente dela não colaborava. Pensamentos vinham em ondas insistentes, como o rio que a trouxeu até ali. Ela se sentou na cama, abraçando os joelhos. Só até hoje", murmurou para si mesma. Do outro lado da casa, Choi Min-jae já estava acordado havia horas. Não dormira bem. O sofá ainda guardava o peso de alguém que não costumava perder o controle da própria rotina. A presença dela bagunçava o ar. O silêncio parecia menos confortável do que de costume. Quando Ara entrou na cozinha, encontrou Min-jae parado diante da cafeteira, encarando o aparelho como se fosse um problema estratégico. "Ela te venceu também?" Ela perguntou. Ele a encarou. "Estou tentando entender como funciona." "Aperta o botão."
Disse simples, assim como a maioria das coisas da vida. Ele apertou. A máquina começou a funcionar. Impressionante, ele comentou sério. Você deveria cobrar por esse tipo de sabedoria. Ela riu, se sentando à mesa. O café trouxe uma normalidade perigosa. Conversa leve e risadas pequenas. Algo que parecia cotidiano, até que o celular dela vibrou. Ara congelou. Minjae percebeu imediatamente. Não vai atender? Ela desligou o aparelho e o empurrou para dentro da bolsa. Não posso. É alguém importante? Ela respirou fundo. É alguém que quer me destruir. O silêncio caiu pesado entre eles. Eu fui acusada de desviar dinheiro, ela continuou, a voz baixa. Listen, em uma empresa onde eu só fazia o que mandavam, alguém precisava ser o rosto do erro, e eu era descartável. Minjae a observava em silêncio, atento de um jeito que poucas pessoas estavam acostumadas a receber. Perdi meu emprego, meu nome. Ela riu sem humor. Quando você perde a reputação, percebe o quanto ela era a única coisa que tinha. Você denunciou? Ele perguntou. A denunciar quem? Rebateu. Pessoas que jantam com políticos, que compram versões da verdade. Ele conhecia aquele mundo. E isso o incomodou mais do que gostaria de admitir. Eu não quero dinheiro, Ara acrescentou firme. Nem proteção. Só quero provar que não sou aquilo que disseram. Algo dentro de Minjae se contraiu. Porque ele podia resolver aquilo com uma ligação, com um advogado, com poder. E esse pensamento o apavorou. Você devia descansar, ele disse, levantando-se abruptamente. Vamos resolver sua saída hoje. Ara piscou. Minha saída? Sim. Ele evitava encará-la. Isso não pode se prolongar, ela entendeu o subtexto. E doeu mais do que esperava. Ah, murmurou. Claro. CEOs não lidam com problemas por muito tempo. Não é isso. É sim, ela retrucou, levantando-se. Você se sente confortável enquanto tudo está sob controle. Mas pessoas quebradas não combinam com casas perfeitas. Ele a encarou, ferido. Você não sabe nada sobre mim. Ah, sei que você foge. Ela respondeu sem gritar. Assim como eu, as palavras ficaram suspensas no ar. Minjae desviou o olhar. Flashbacks invadiram sua mente. Manchetes, traição, risos falsos, contratos assinados com promessas vazias. Ele aprendeu que sentimentos eram riscos financeiros mal calculados. Se você ficar, ele disse finalmente, isso vai virar outra coisa, algo que eu não sei lidar. Ara o observou em silêncio. Eu não preciso que você me salve, disse com firmeza. Só preciso que não me trate como um problema. Ele engoliu seco. Eu não sei como fazer isso, admitiu. Ela pegou a mochila. Então talvez eu vá embora. Ara, ela parou na porta, sem se virar. Você é a primeira pessoa rica que não tentou me comprar. Ela disse. Mas também é a primeira que parece ter medo de sentir. O som da porta fechando ecoou pela casa grande demais. Minjae ficou parado, sozinho outra vez, e pela primeira vez em anos percebeu algo assustador. O dinheiro nunca havia sido o problema. O problema era ele. Liara não foi longe. Ela caminhou sem rumo por algumas quadras até o peso do cansaço vencer o orgulho. Sentou-se em um banco de praça, abraçando a mochila contra o peito, como se aquilo ainda fosse algum tipo de lar. Parabéns, murmurou para si mesma. Fugiu de tudo de novo. O celular voltou a vibrar. Dessa vez, não era ameaça direta. Era pior, uma notificação de notícia. Ex-funcionária envolvida em escândalo financeiro é vista em área nobre de Seul. Ara sentiu o estômago afundar. Havia uma foto, desfocada mas inconfundível. Ela à beira do rio, e ao fundo, um carro preto de luxo.
Ela sabia o que viria a seguir. No prédio da Choi Group, o clima era de alerta máximo. Senhor Choi, disse Jang Woo-jin, entrando apressado na sala. A imprensa começou a ligar muitos. Min-jae levantou os olhos lentamente. Sobre o quê? Woo-jin engoliu seco e virou o tablet. Sobre ela. Em manchete ocupava toda a tela. O nome de Lee Ara estava ali, acompanhado de palavras duras demais para alguém que já havia perdido tudo. Oh, estão insinuando que o senhor a protege, continuou o secretário. Alguns veículos sugerem um relacionamento. Min-jae fechou os olhos por um segundo. Relacionamento. A palavra soava como uma ameaça. Cancele tudo, ele disse. E emita uma nota curta, diga que não há envolvimento algum. Aqui, senhor. Agora. Woo-jin hesitou, mas obedeceu. Min-jae caminhou até a janela do escritório, observando a cidade que costumava obedecer às suas decisões. Pela primeira vez, algo escapava de seu controle, e ele fez o que sempre fazia quando sentia medo. Protegeu a própria imagem. Liara descobriu a nota oficial por acaso, sentada em um café pequeno demais para se esconder de notícias. Choi Min-jae nega qualquer relação pessoal com a envolvida no escândalo. Fontes afirmam que o encontro foi puramente circunstancial. Circunstancial. Ela sorriu, mas os olhos arderam. Claro, sussurrou. Naquele instante não era apenas rejeição, era apagamento. Ela havia sido reduzida a um inconveniente público. O telefone tocou novamente. Desta vez, ela atendeu. Liara, disse uma voz feminina fria do outro lado. Aqui é Baek Sujin. Jornalista. Ara fechou os olhos. Eu sei quem você é. Ah, ótimo. Então sabe que posso destruir o que sobrou, ou ouvir sua versão. Ara respirou fundo. Eu não tenho versão, respondeu. Só a verdade. A verdade vem de bem, Baek respondeu satisfeita. E principalmente quando envolve um bilionário que finge não sentir nada. Ara desligou, as mãos tremiam. Mas algo dentro dela endureceu. Chega, murmurou. Eu não vou mais fugir. Naquela noite, Min-jae ficou sozinho no escritório até tarde. Os números na tela não faziam sentido, nada fazia. A imagem dela saindo pela porta mais cedo voltava como um eco incômodo. As palavras dela martelavam. Você tem medo de sentir. Ele apertou o celular na mão. Queria ligar, queria explicar. Queria voltar atrás, mas o medo venceu. Quando decidiu sair, já era tarde demais. O noticiário da noite exibia o rosto de Liara. Ela estava de pé diante de câmeras, o olhar cansado, mas firme. Eu fui acusada sem provas, dizia ela. E aceitei o silêncio por tempo demais. Hoje não mais. Min-jae parou diante da televisão, imóvel. Eu não fui protegida por ninguém. Ara continuava. Nem comprada, nem salva. Tudo o que fiz foi tentar sobreviver. Ela fez uma pausa. E se isso incomoda pessoas poderosas, talvez seja porque a verdade sempre incomoda. A transmissão foi encerrada. O silêncio tomou conta do escritório. Choi Min-jae sentiu algo quebrar dentro de si. Pela primeira vez ele entendeu. Ao tentar se proteger, tinha feito exatamente o que mais temia. Ele tinha perdido o controle, e talvez tivesse perdido ela. A tempestade não passou de uma vez. Ela se afastou devagar, como tudo o que realmente muda alguém. Liara sentiu isso nos dias seguintes. Depois da entrevista vieram ataques, mas também vieram mensagens silenciosas, pessoas que haviam passado pela mesma injustiça. Ex-colegas que não tinham coragem de falar antes, pequenas confirmações de que ela não estava louca. Ela arrumou um quarto simples, em uma pensão antiga,
onde o teto rangia à noite e o café era sempre fraco demais. Mas ali, pela primeira vez em semanas, ela respirava sem medo de ser descoberta. Todas as manhãs, sentava-se à pequena mesa do quarto e organizava papéis, extratos, e-mails, cópias esquecidas. Não era vingança, era clareza. Um passo de cada vez. Dizia para si mesma. Aceitou um trabalho temporário em uma livraria de bairro. O salário mal cobria as contas, mas o silêncio entre as estantes a ajudava a pensar ali. Ninguém a chamava de acusada. Era apenas Zara. À noite escrevia. Não para se defender, mas para se lembrar de quem era antes de tudo ruir. E pela primeira vez não escreveu o nome dele. Choi Min-jae, por outro lado, sentia o peso do erro em cada espaço vazio da casa. A mansão voltou a ser grande demais, silenciosa demais. Mas agora, o silêncio não confortava. Jang Woo-jin entrou em seu escritório com cautela. Senhor, os investidores querem uma resposta mais firme. Não! Min-jae respondeu sem levantar os olhos. Eles querem silêncio, isso eu sempre dei. Woo-jin hesitou. E agora, Min-jae fechou o laptop. Agora eu quero entender o que fiz. O secretário piscou, surpreso. Min-jae começou a revisar contratos antigos, parcerias suspeitas, movimentações que sempre aceitou, porque não era seu problema. Pela primeira vez, olhou além do lucro e encontrou rachaduras. Chamou advogados auditorias independentes. Pessoas que nunca ousaram discordar agora tinham voz. O caos se instalou, mas era um caos necessário. E se eu vou perder algo? Disse ele em uma reunião tensa, que seja porque escolhi fazer o certo. Em casa, tentou cozinhar sozinho. Queimou o ramen. Sorriu sozinho ao lembrar do olhar dela, dizendo que ele não era um alienígena, mas não ligou. Porque entendeu algo fundamental. Arrependimento não é pedido de volta. Em uma tarde chuvosa, Ara recebeu uma ligação inesperada. Tipo, Lee Ara, disse uma voz calma. Aqui é Kim Seok-ho, advogado independente. Ela franziu a testa. Eu não contratei ninguém. Eu sei. Uma pausa. Mas alguém abriu uma auditoria que pode provar sua inocência sem exigir nada em troca. Ara fechou os olhos. Ela sabia quem era. Mas também sabia algo novo. Obrigada, respondeu. Mas eu vou enfrentar isso do meu jeito. Mesmo assim, as provas são suas. A escolha também. Quando desligou, Ara sorriu de leve. Não era resgate, era consequência. Na mesma noite, Min-jae caminhou até o rio. O mesmo lugar, o mesmo silêncio. Mas ele não era o mesmo homem. Eu não sei se você ainda está lá fora, murmurou encarando a água. Se estiver, eu aprendi. Pela primeira vez, não pensava em controle, reputação ou medo. Pensava em escolha. E do outro lado da cidade, Liara fechava a porta do quarto simples, sentindo algo parecido. Eles não sabiam ainda. Mas o reencontro não seria sobre perdão. Seria sobre decisão. Alguns dias depois, o rio não havia mudado. Continuava correndo no mesmo ritmo tranquilo, indiferente às histórias humanas que começavam e terminavam à sua margem. Liara parou ali por acaso. Ou talvez não. Depois da audiência daquela manhã, curta, objetiva e surpreendentemente favorável, ela precisava respirar. As provas haviam sido aceitas, não era o fim, mas era o começo da verdade. Ela se aproximou da água, observando o reflexo do céu cinza se desfazer a cada ondulação. Você sempre aparece nos momentos estranhos, disse uma voz atrás dela. Ara virou-se devagar. Choi Min-jae estava ali. Sem terno, sem motorista. Sem pressa, apenas ele. Eu podia dizer o mesmo. Ela respondeu cautelosa. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era honesto.
Eu não vim pedir desculpas do jeito errado, ele começou. Nem explicar o que fiz. Isso você já sabe. Ela cruzou os braços esperando. Eu vim dizer que errei, continuou. Não por medo da imprensa, mas por medo de sentir. E isso é só meu. Ara respirou fundo. Eu não precisava que você me salvasse, disse. Só precisava que não tivesse vergonha de mim. Eu sei, ele respondeu. E aprendi tarde. Ele tirou algo do bolso. Não era um anel. Não era um presente caro. Era um envelope simples. São documentos, Mo estendeu para ela. De provas. Você decide o que fazer com elas, sem condição alguma. Ara pegou o envelope e abriu. Reconheceu os nomes, as assinaturas. A verdade. Por que está me dando isso agora? Ela perguntou. Porque você não me deve nada. Ele sorriu de leve. E porque se escolher ficar, quero que seja por vontade, não por necessidade. Ela o encarou por longos segundos. E se eu escolher ir embora? Ele assentiu. Então eu vou respeitar. O vento passou entre eles. O rio seguiu seu curso. Ara fechou o envelope. Eu não sou mais a garota que desmaiou aqui, disse. Nem eu sou o homem que fingia não sentir, ele respondeu. Ela deu um passo à frente. Eu escolho ficar. Fez uma pausa. Mas devagar, sem promessas vazias. Ele sorriu aliviado. Eu sou péssimo com promessas. Estendeu a mão. Mas estou aprendendo com escolhas. Ela segurou a mão dele. O toque era simples, mas real. E só para constar, Ara acrescentou com um sorriso travesso. Você ainda cozinha muito mal. Ele riu. Então vamos pedir comida. Eles caminharam lado a lado, sem pressa, deixando o rio para trás. Não havia música alta, nem beijo cinematográfico. Só duas pessoas que aprenderam, do jeito difícil, que amor não é resgate, é encontro. E dessa vez foi o encontro certo. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.